costura, junto com outras atividades relacionadas a tecidos, como tecelagem, tinturaria, crochê, tricô e bordado, acompanha a história da humanidade há muito mais tempo do que se imagina. Evidências arqueológicas encontradas em cavernas da Geórgia mostram que os habitantes daquela região já estavam fiando, tecendo e tingindo linho há mais de 30 mil anos. Mas as agulhas parecem ter vindo bem antes disso. A agulha mais antiga do mundo é feita de osso, tem pouco mais de 7 centímetros e foi encontrada em um conjunto de cavernas no sul da Rússia. Essa senhora tem quase 50 mil anos de idade e praticamente a mesma forma de uma agulha moderna. Nessa grande linha do tempo de como as roupas foram e são fabricadas, as máquinas de costura são uma das invenções mais recentes. As primeiras tentativas de criar uma máquina de costura são de 1790, mas o primeiro modelo a funcionar de verdade só foi construído em 1830. E quando Timonier anunciou o sucesso da sua invenção, acabou causando um grande tumulto na França e que levou a um incêndio na fábrica de roupas da própria família Timonier. Os autores desse incêndio, que foi um incêndio criminoso, foram os próprios alfaiates da região, que se revoltaram contra a invenção da máquina de costura porque temiam que ela acabasse roubando deles o que, desde a Idade Média, era uma exclusividade daquele grupo de trabalhadores: o conhecimento e o domínio sobre as técnicas de costura e de fabricação de roupas. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Durante a maior parte da história da humanidade, as nossas roupas foram feitas à mão, de maneira artesanal. E antes de a gente continuar com esse vídeo, só vamos parar um pouquinho para pensar o que significa esse artesanal. Artesanal não é sinônimo de alguma coisa primitiva, antiquada, mal feita, atrasada ou mal acabada. Muito pelo contrário. O produto artesanal, ele é feito à mão. E a grande diferença dele para os produtos que nós estamos acostumados hoje em dia é que ele é produzido de uma maneira muito diferente do que as peças prontas que a gente costuma encontrar nas lojas. Hoje em dia, quando você precisa de uma peça de roupa, pode entrar em uma loja, pegar essa peça pronta de uma arara e experimentar na hora. Você pode até escolher entre centenas de modelos diferentes, sem precisar mandar fazer uma peça sob medida. Um dos motivos de as nossas roupas terem se tornado tão mais baratas nos últimos 100 anos é que elas vêm sendo produzidas em grande quantidade e em tamanhos padronizados, e cada vez mais usando máquinas que tornam esse processo mais rápido. Por um lado, nós temos muito mais roupas do que os nossos bisavós, trisavós e tataravós. Mas, por outro lado, as nossas roupas duram muito menos. Um dos grandes segredos para que as nossas roupas sejam tão baratas e mais acessíveis é que, além de serem produzidas com o auxílio de máquinas e em grande escala, elas são produzidas com materiais muitas vezes sintéticos, produzidos em laboratório e que são muito mais baratos do que um tecido de linho ou um tecido de algodão 100%. Um dos grandes problemas disso é que todos os anos nós acabamos gerando uma quantidade imensa de lixo têxtil. Porque como as nossas roupas são muito baratas, quando elas estragam, ao invés de mandar consertar essas roupas ou fazer os consertos em casa, muitas vezes acaba saindo mais em conta simplesmente trocar essa peça, descartar a peça antiga e comprar uma peça nova. O artesanal é justamente o contrário disso. Na produção artesanal, as peças são feitas de maneira individual, uma de cada vez. É um processo mais longo, detalhado e também mais caro. E foi assim que as roupas foram produzidas durante a maior parte da nossa história. Nós ainda encontramos algumas dessas técnicas em ateliês de alta costura, mas esse jeito artesanal de produzir as roupas sob medida já é algo que não faz mais parte do nosso dia a dia. Afora a questão do lixo, uma das piores consequências que a mudança desse processo de produção das roupas teve, pelo menos para mim, é a inversão da lógica da roupa. Se você pensar nas roupas que nós compramos hoje em dia em lojas,
Os nossos corpos é que tem que se encaixar em peças padronizadas que já estão prontas. E é muito difícil a gente conseguir encontrar uma roupa que encaixe perfeitamente no nosso corpo em todos os aspectos. Antes de se iniciar esse processo de criação em massa de roupas, as roupas eram feitas de uma maneira diferente. Não era o corpo que tinha que se adaptar à roupa, mas a roupa que era feita para se adaptar às características de cada corpo, era ajustada no corpo de cada pessoa para vesti-la da melhor maneira possível. Talvez seja justamente por isso, e porque os materiais eram muito mais caros do que hoje em dia, que a roupa do passado, a roupa dos nossos ancestrais, ela não era apenas um bem de consumo, algo que você usava, enjoava e jogava fora. A roupa era um investimento, o que significava que ela seria usada até que ela se acabasse. E se essa roupa sofresse algum dano, ou ela deixasse de servir ao longo do tempo, ou ela ficasse muito datada, ela seria remodelada, ela seria desmanchada, ela seria refeita, ou ela seria consertada para ser usada até que o material dela se desfizesse por completo. E isso não era algo feito apenas pelas pessoas pobres. Nós temos ótimos exemplos em museus de trajes de pessoas ricas, feitos em seda e pesadamente bordados, que trazem as marcas do tempo e das modificações ao longo do tempo. Era comum que o vestido fosse desmontado e transformado para outro estilo sempre que a moda mudava. E nem sempre isso era feito por uma costureira profissional. Nas casas ricas, os criados faziam pequenos consertos nas roupas dos patrões. Mas na maioria das casas, esse trabalho era feito pela própria família. E objetos como agulheiros, tesouras e pequenos kits de costura frequentemente aparecem como parte do enxoval no século XIX. E embora tenha sido na era vitoriana que os trabalhos manuais, especialmente os trabalhos que envolvem agulhas, passaram a ser considerados uma atividade quase que essencialmente feminina, fabricar e consertar roupas nunca foi uma atividade exclusiva das mulheres ao longo da história. Essa peça é um rucife, um conjunto de costura portátil e compacto, feito com materiais reaproveitados. O rucife tinha o básico para a costura de emergência: tesoura, agulha, linha, alfinetes, cera de abelha para lubrificar e fortalecer a linha e alguns botões. Kits como esse faziam parte dos bens carregados por viajantes e aventureiros e também foram usados pelos soldados pelo menos até a Primeira Guerra Mundial. Mas para os trabalhos em casa, as pessoas costumavam ter pequenos kits com ferramentas básicas de costura. Alguns desses kits eram puramente funcionais, enquanto outros eram verdadeiros objetos de decoração. Entre as mulheres com melhores condições, era comum que as ferramentas tivessem cabos feitos de materiais nobres, como madrepérola, baquelite ou até prata, tudo ricamente decorado. Alguns anos atrás, eu achei, por acidente, um kit desses no Mercado Livre. E, num puro impulso de colecionadora, eu comprei, mesmo sem ter muita certeza como estava o estado geral das ferramentas. As ferramentas estão bem danificadas e a caixinha também, então ele tem zero condições de ser usado. E se você quiser ver os detalhes do kit, aqui em cima tem o link do vídeo que eu já gravei abrindo ele e mostrando as ferramentas em detalhes para vocês. O problema é que eu queria muito, mas muito mesmo, um kit de costura vintage. E colocar esse aqui para jogo e tirar ele da caixinha e usar os objetos é uma coisa completamente fora de cogitação, porque eu não vou correr o risco de danificar essas peças. E aí eu fui pra internet procurar se eu conseguiria alguma coisa pelo menos que imitasse esse estilo meio vintage, e eu descobri que existem empresas que estão fabricando kits de costura inspirados nesse modelo que eu tenho e em outros modelos que foram usados até a década de 1950. Aí eu fui lá e comprei uma imitação moderna e foi uma das melhores compras que eu fiz na minha vida. E antes de eu mostrar para vocês os detalhes suculentos desse kit de costura em estilo vintage, já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder as próximas atualizações. O meu kit veio nessa caixinha, que tem uma decoração super delicada, já traz aqui uma amostra, um spoiler do que são os objetos. E eu só queria mostrar a decoração para vocês, porque ela é realmente muito delicadinha e eu gostei bastante desse tema floral. Eu guardo as peças dentro da caixa, eu não gosto de ficar com elas do lado de fora e eu não uso essas peças tanto quanto eu gostaria,
porque eu comprei esse kit pro documentário Vestindo Histórias, que a gente ainda não conseguiu rodar por causa da pandemia. E a minha ideia era usar esse kit quando a gente fosse fazer os takes aproximados dos detalhes da costura, para ficar uma coisa mais bonita visualmente pro documentário. E como eu ainda não consegui rodar o documentário com a nossa equipe, ele fica guardadinho aqui. De vez em quando eu faço uma foto, alguma coisa que aparece ele, mas não é alguma coisa que eu use o tempo todo. Então, deixa eu mostrar para vocês o que vem aqui dentro. Então, vamos lá. Ela veio assim com esse interior aveludado, todo com os encaixes direitinho para as peças. Eu não costumo tirar as peças daqui, elas ficam guardadas aqui a maior parte do tempo. Elas têm esse tom que não é prata, mas imita uma prata, eu acho que é prata esterlina, que já com um desgaste, que são essas áreas um pouco mais escuras. Então ele realmente parece o tipo de coisa, o tipo de objeto que teria passado numa família ao longo das gerações como herança e tal. Então, apesar de ele ser moderno, ele engana muito bem o olho. Todas as peças do conjunto têm o mesmo tipo de decoração, que é esse floral que vocês estão vendo aqui. Eu vou dar uma ajustadinha no foco, que é esse floral que vocês estão vendo aqui. E ele é muito fofo. Essa tesourinha é super afiada, definitivamente quem vê cara não vê coração, porque ela faz muito bem o seu trabalho. E eu acho ela absurdamente adorável. Além da tesoura, a gente tem alguns outros. Além da tesoura, nós temos alguns outros equipamentos que fazem parte. Nós temos aqui em cima um furador, veio um dedal, nós temos um passador de elástico e de fita e um porta-agulhas, que é de longe a minha peça favorita do kit. Eu vou mostrar cada uma delas para vocês agora em detalhes. Esse aqui é o furador. Essa peça era usada para abrir ilhoses, para qualquer buraquinho que precisasse ser feito no tecido, fosse para fazer ilhoses ou para fazer aqueles bordados em estilo bordado inglês que tem buraquinhos. Eu acho que a decoração dele lembra bastante o estilo daquele meu kit original que eu já mostrei para vocês antes. E eu gosto muito desse padrão de envelhecimento que é tipo uma pátina nele. Eu não sei que liga metálica é essa. Esse é o dedal. Ele tem essa padronagem meio grega na borda. Ele não é acolchoado e ele encaixa razoavelmente bem no dedo. Eu acho ele bem confortável de trabalhar, embora eu não seja muito fã de costurar com dedal. Essa ferramenta é usada para passar fitas e para passar elásticos. Só que como ela não é muito fininha, não dá para passar em qualquer casinha. Então, eu não consegui até hoje usar ela para passar num decote, e eu não consegui usar ela para fazer a cintura da combinação, que era uma coisa que eu queria, porque eu não consegui me acertar ainda totalmente com a ferramenta, mas apesar disso, olha que decoração maravilhosa que ela tem. Cada peça acaba tendo, apesar de ter coisas em comum, cada peça tem uma assinatura única na decoração. A minha peça favorita do conjunto, de longe, é o porta-agulhas. E bom, eu acho que vocês conseguem entender exatamente por quê, né? Ele é muito lindo e muito delicado. E quando eu comprei, eu acabei ganhando de brinde algumas agulhas do vendedor de vários tamanhos. São agulhas para diferentes tamanhos, com esse bumbumzinho dourado fofo. E quando eu comprei, eu ganhei essas agulhas de presente do vendedor com o fundo dourado. E apesar dessa peça ser uma peça de fabricação chinesa e essas agulhas serem chinesas, eu fiquei bastante surpresa com a qualidade delas.
porque até hoje, faz quase um ano que eu comprei esse estojo, nunca nenhuma agulha dele quebrou na minha mão comigo trabalhando, ao contrário das agulhas que eu costumo comprar para costura de mão em lojas de aviamentos aqui na região. E se você curtiu esse vídeo e gostaria que eu trouxesse a história de outros objetos aqui para o canal, deixa aqui embaixo a sua sugestão de objeto ou de tema para os próximos vídeos. E também considere a possibilidade de se tornar um apoiador, se tornar um Modister oficial. Com valores mensais a partir de R$5, você me ajuda a pesquisar mais e a manter o canal sendo atualizado com cada vez mais frequência e mais conteúdos exclusivos em língua portuguesa. O link para você se tornar um apoiador está aqui embaixo e você pode conferir lá, direto no site do Apoia-se, as recompensas para os apoiadores. E já aproveita que você está aqui e confira esses outros conteúdos que eu deixei separados para você com todo carinho.